O estudo da metafísica nos proporciona um novo senso de perspectiva com o qual lidar com o mundo. Em um sentido muito real, nos introduz a uma nova dimensão da realidade. O fato é que, quando nos envolvemos no estudo da metafísica, humanamente há uma tendência de montarmos em nosso cavalo, como Dom Quixote, e sairmos tentando mudar o mundo. Mas um dos fundamentos que frequentemente é negligenciado é que a metafísica não lida com a mudança do mundo. Todo o princípio se baseia em nós mesmos. Não é o mundo que nos preocupa, mas sim o nosso pensamento sobre o mundo. A chave importante para uma vida eficaz, então, não é tentar encontrar uma maneira de corrigir as coisas e endireitar as pessoas e fazer com que o mundo pare de agir como age. Não é corrigir as coisas, mas sim vê-las corretamente. Ver corretamente é a essência fundamental da verdade. A metafísica é uma técnica de ver corretamente, ajudando você a ver as coisas de uma perspectiva particular. Como Emerson diria, do ponto de vista mais elevado possível. E tudo isso está envolvido naquilo que hoje chamamos de a arte do pensamento. Parece-me que a maior negligência na educação atualmente, e não é minha intenção criticar os educadores, porque certamente as pessoas dessa profissão estão realizando um trabalho tremendo, ajudando as pessoas de uma maneira tremenda. É que ocorreu uma negligência que se infiltrou na educação moderna. É muito sutil. A menos que pensemos que estamos apontando para um movimento específico, diremos que o mesmo problema é encontrado no estudo da metafísica, outro tipo de educação. É uma falha na instrução, na arte de pensar. Em outras palavras, todo o processo de pensamento muitas vezes é simplesmente dado como certo. Somos criaturas pensantes, e assim pensamos, e nos dizem o que pensar. Somos expostos a todos os tipos de níveis de aprendizado e supomos que devemos pensar sobre eles, memorizá-los e relatá-los de volta, da mesma forma como os ouvimos. Na educação, é raro que nos seja apresentado o processo de como pensar. A mente é tratada, em sua maior parte, como um coletor de fatos e um entregador de palavras. E isso é tão verdadeiro no estudo da metafísica que nos dizem que somos criaturas pensantes, somos seres mentais. E, portanto, o importante é que você deve pensar assim, você deve pensar isso, você deve pensar aquilo, você deve pensar aquilo outro. Portanto, estamos constantemente construindo e programando nossa mente com afirmações, técnicas, tratamentos e assim por diante, aprendendo a repeti-los verbalmente e a visualizá-los nas palavras que expressamos, pois para a pessoa média, o pensamento é um processo reflexo. Em outras palavras, as coisas acontecem e reagimos em pensamento. Ficamos preocupados, ficamos com medo, ficamos ansiosos. Por outro lado, podemos ficar felizes e inspirados e assumimos. E essa suposição é quase universalmente prevalente entre as pessoas, que os pensamentos que temos são produzidos pelas circunstâncias que vivenciamos e que a mente é algo que temos dentro do nosso crânio com a qual podemos lidar com o mundo lá fora. As coisas acontecem e reagimos a elas. Pensamos e dizemos: bem, é claro que estou chateado. Você também ficaria chateado se tivesse as mesmas experiências. Para a pessoa média, a vida é uma reação contínua a estímulos externos. Então, podemos estar felizes ou tristes. A vida pode ter significado ou ser sem sentido, com base na evidência do que nos acontece dia após dia. Às vezes, até verificamos o clima ou consultamos os retornos do mercado de ações. Até mesmo vamos ao médico para ver como nos sentimos. Pergunte à pessoa comum: como você está se sentindo hoje? Eu não sei.
Tenho que esperar até chegar ao escritório e ver em que humor o chefe está, e então saberei como me sinto. Mas as experiências não causam pensamentos. Enfatizo, as experiências não causam pensamentos. Alguém pode fazer algo para você e dar a você uma oportunidade perfeita para ficar chateado se você quiser. Mas se você não quiser ficar chateado, não precisa ficar. Você vê, o incidente acontece. Não adianta negar isso. Não estou dizendo que ele não disse isso, ou que não aconteceu, ou que eles não estão fazendo essas coisas no mundo lá fora. Elas aconteceram, já aconteceram, e se tornam história assim que acontecem. Mas, no que diz respeito à sua experiência, o incidente é completamente externo. Está sempre do lado de fora. O que acontece em sua mente ocorre como resultado de suas atitudes, sentimentos e padrões de hábito. A sua mente é o seu domínio. Agora, isso é fundamental e essas palavras são fáceis de expressar, mas é tão importante assimilar isso em nossa consciência. Você pensa o que deseja pensar ou pensa aquilo que tem habitualmente pensado devido a certos padrões de hábito. Seus pensamentos são suas reações ao incidente. Sempre. O incidente não criou o pensamento. É a sua mente. E você tem pensado e reagido de acordo com o nível da sua consciência. Eu estava conversando com um jovem rapaz em um hotel um dia. Ele era um dos funcionários da recepção. Havia muitas pessoas chegando para uma convenção e estavam sobrecarregados. Algumas pessoas chegando cedo e outras ficando até tarde. E você sabe, a coisa usual que acontece em hotéis. E um deles estava dizendo: "Caramba, hoje eu tenho problemas." E poderíamos sentir pena dele. Mas depois conversei com outro funcionário da recepção e ele tinha um pensamento completamente diferente. Ele disse: "Sabe, as pessoas com certeza têm problemas hoje à noite." Ambos lidando com a mesma experiência. Um deles lidando com o que eu chamo de pensamento horizontal e o outro lidando com o pensamento vertical. Eu tenho problemas. As pessoas têm problemas, mas eu tenho problemas por causa da maneira como estou reagindo aos problemas das pessoas. Mas se eu me mantiver em perfeita paz, então estou simplesmente preocupado que as pessoas tenham problemas, mas eles estão do lado de fora. Então posso lidar com eles. Lembre-se da última vez que você disse: "Ele me deixa tão irritado", ou "Isso me tira do sério." E é claro que isso está completamente incorreto. Ninguém nunca te deixa irritado. Ninguém nunca te deixa chateado. Como eu digo, frequentemente, você fica chateado porque já está chateado. Você está com raiva porque tem uma consciência de raiva que é tocada como um pequeno botão vermelho que faz com que ela exploda dentro de você. Mas a raiva já está dentro de você, entende? Então você reage pensando de acordo com o nível das suas atitudes, de acordo com a sua consciência. Portanto, o que acontece é que permitimos que nosso domínio mental seja assumido por padrão. Alguns de nós não têm a menor consciência de que temos o poder de controlar o tipo de pensamentos que correm soltos em nossas mentes. Essa é a coisa fundamental nesse estudo da verdade. Perceber que é a sua mente. Portanto, você tem que se perguntar, de tempos em tempos, quando se encontrar terrivelmente chateado, preocupado, ansioso ou preocupado com algo que aconteceu. Dê uma boa olhada em si mesmo e faça a si mesmo esta pergunta: não. Por que eles fazem isso? Por que o mundo está se desmoronando? Por que temos tantos problemas na vida? Mas sim, por que permito que as pessoas, experiências ou coisas determinem como vou pensar, sentir e agir? Isso é algo sobre o que posso fazer alguma coisa. Da mesma forma,
tendemos a sucumbir a crenças raciais, à psicologia de grupo, à sugestão subliminar. Somos suscetíveis à programação da mídia em massa, que é projetada especialmente para controlar e influenciar o pensamento, simplesmente porque permitimos que reajamos. É por isso que a mídia em massa é tão bem sucedida, por causa desse padrão de pensamento reativo. Somos conduzidos para uma vida que não é realmente nossa, de jeito nenhum. Não vivemos nossas próprias vidas. Vivemos vidas condicionadas por estímulos externos. Mas isso acontece porque recusamos a responsabilidade por nossos próprios pensamentos. Portanto, o primeiro passo neste processo que chamamos de arte do pensamento é saber que não importa o que aconteça em seu mundo, não importa o que aconteça lá fora, não importa o que você leia nos jornais, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ou com você, você sempre tem uma escolha. Você sempre tem uma escolha. Você não precisa ficar com raiva. Você não precisa ficar infeliz. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar com medo. Você pode escolher pensar de forma positiva ou criativa, se assim desejar. Você pode se tornar o mestre em vez do escravo. Ah, não é fácil. Vamos ser realistas. Não é fácil tomar posse da nossa mente e mudar de ser um pensador reflexivo para um pensador criativo. Isso requer muita disciplina, vontade e comprometimento, porque pensamos da outra maneira por tanto tempo. Mas podemos fazer isso. Não é fácil pensar em felicidade quando estamos infelizes, porque nossa infelicidade está ocupada fabricando mais pensamentos infelizes em resposta aos nossos comentários sobre isso. Ela diz que o escravo está ocupado fazendo chicotes para seu mestre. Então, estamos ocupados fabricando pensamentos negativos para preencher o estado de consciência negativo. E isso continua em círculos. É um círculo vicioso. Então, em um sentido muito real, poderia-se dizer que, se alguém lhe perguntasse qual é a sua ocupação, se você quisesse ser realista sobre isso, você poderia dizer: sou um fabricante, porque estou sempre fabricando o tipo de coisas que acontecem na minha vida de acordo com a minha consciência. Veja, fazemos isso sem pensar. É como a história clássica da mulher que estava sentada, lamentando-se por seus problemas. E ela tinha muitos problemas. Ela estava falando sobre eles, quase contando-os um por um, como se fossem contas de um rosário. Uma de suas amigas, tentando consolá-la, disse: "Ah, vamos lá. As coisas não estão tão ruins assim. Você deveria tentar ser positiva." E ela disse classicamente: "Não vejo dessa maneira. Parece para mim que quando o Senhor me envia tribulações, é meu dever tribulá-las." Algumas pessoas parecem acreditar que você deveria ser infeliz, que você deveria ser negativo. Se você entrar em um escritório algum dia sorrindo, cantando e assobiando, as pessoas dirão: "Por que você está tão feliz? O que você tem para ficar tão feliz?" Mas, como digo com frequência, você não precisa ter nada para ficar feliz. Nunca. Você pode ser feliz simplesmente porque deseja ser feliz. Abraham Lincoln uma vez disse: "Um homem é tão feliz quanto ele decide ser." Esta é a chave para a vida positiva. Esta é a chave para o pensamento positivo. Não é encher a mente com um monte de platitudes felizes, mas simplesmente determinar que você tem controle e pode pensar nos tipos de pensamentos que desejar pensar, e fazer o compromisso no início do dia e regularmente ao longo do dia de que você não vai permitir que pessoas, condições ou circunstâncias decidam como você vai pensar ou sentir. Apenas observe a pessoa comum lendo o jornal. Às vezes nos perguntamos: o que você vai fazer para ocupar seus pensamentos
nessas longas viagens de metrô. Seja analítico. Observe alguém lendo o jornal. Ele lê algumas linhas e vai. Ah, terrível! E há muitas coisas para se lamentar. Na verdade, porque os jornais, como o New York Post, realmente se aproveitaram muito desse processo de pessoas que gostam de lamentar. Então, o ponto é que essa pessoa está simplesmente reforçando em sua consciência o fato de que ela acredita plenamente que este é um mundo terrível, que tudo está indo por água abaixo. E assim, ela lê todas as coisas que dizem e verbaliza. Tá vendo? Eu te disse, não disse? E ela fica chateada porque está chateada com o que já estava chateada antes de ler o jornal. Agora, se ela quer fazer alguma mudança, seja no mundo ou em si mesma, ela precisa começar a se fazer algumas perguntas sérias. Por que eu permito que o New York Post, ou o The New York Times, ou o The Daily News, vamos cobrir tudo para não sermos parciais? Por que permitimos que essas coisas, esses estímulos externos, determinem como vamos pensar? Por que permitimos que ouvir rádio ou assistir televisão nos deixem chateados? Eu quero ficar chateado? Mas você tem que ser realista. Uma pessoa dirá, afinal, as coisas estão acontecendo no mundo e o que você vai fazer a respeito delas? O fato é que você sempre tem uma escolha. Você pode dizer, como os atendentes de hotel fizeram? Um deles disse, tenho problemas terríveis. E o outro diz, as pessoas têm problemas terríveis. No primeiro caso, a pessoa é totalmente destruída pelos problemas das outras pessoas. No outro caso, a pessoa está lá pronta para ajudar, se precisar, mas mantém-se alheia a isso. Ela é objetiva e, assim, pode servir sem ser destruída em si mesma. E esta é uma realização muito importante. Eu digo isso a uma pessoa que quer ser um bom aluno da verdade positiva. Não pare de ler o jornal. Certamente não pare de ouvir as notícias, a menos que você descubra que ainda não tem a capacidade desenvolvida de manter as notícias do lado de fora. Se não tiver, é melhor não ler as notícias por um tempo até se manter em perfeita paz e desenvolver a capacidade de controlar seus próprios pensamentos. Então, você pode ler as notícias e ver o que está acontecendo no mundo, dizendo que o mundo tem problemas hoje, mas eu não tenho problemas. O mundo tem problemas. Então, de repente, você está em um estado de consciência onde pode ser um recurso criativo para o mundo, mas pelo menos não será destruído por ele.